E agora vamos fazer nosso último vídeo, nossa última aula sobre expressões numéricas, né? Já fizemos os vídeos anteriores, onde eu explico quando a expressão numérica tem apenas multiplicação, soma e subtração. Depois expliquei quando tem divisão, soma e subtração. Também expliquei a ordem de resolução quando aparecem as quatro operações, que é divisão, multiplicação, soma e subtração. E hoje nós vamos fazer as 6 operações em uma mesma expressão numérica. Quais são as 6 operações? São as quatro, né? Divisão, multiplicação, soma e subtração, acrescidas de potência e radiciação. Qual é a ordem de resolução? Quando você vai resolver uma expressão numérica como essa, primeiro você pensa nos sinais de associação, que são parênteses, eu estou associando esses dois valores. O cochete está associando esses valores aqui. A chave, que vai daqui até aqui, está associando todos esses valores e tenho mais duas operações aqui fora. Uma operação de divisão e multiplicação, sendo que na multiplicação eu tenho um parêntese, que tem uma raiz cúbica e tem um expoente zero. Ou seja, é muita coisa. Pegamos aqui uma expressão bem complexa para que você veja que a resolução de uma expressão complexa como essa aqui, complexa não, né? Ela é extensa. Uma expressão extensa como essa aqui, você resolve da mesma forma que você resolve uma curta, fazendo passo a passo, eliminando parênteses, eliminando colchete, eliminando chaves e seguindo a ordem de resolução. Primeiro radiciação e potência, depois divisão e multiplicação, depois soma e subtração. Vou mostrar tudo isso para vocês. Se você quiser tentar resolver sozinho, aí o gabarito dessa expressão numérica é 21. O resultado é 21. Se você quiser tentar fazer, tente aí. Vou explicar para vocês a relação que existe entre potência e radiciação. Coloquei até um exemplo aqui, A ao cubo igual a B, implica que raiz cúbica de B é igual a A. Vou explicar essa relação e depois voltamos para resolver a expressão numérica. Aqui no nosso rascunho tenho A ao cubo igual a B, implica que raiz cúbica de B é igual a A. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando eu digo A ao cubo, então é A vezes A vezes A. Isso é igual a um valor diferente de A, que será B. E se isso acontece, então a raiz cúbica de B é igual a A. Veja que a potência, se eu tenho um valor de base aqui que eu chamei de A, que eu vou já usar exemplos práticos, eu chamei de A, se ele tem um expoente 3, então eu vou pegar esse valor, vou multiplicar ele e chegarei no resultado. A radiciação é a operação inversa da potência. Eu tenho o valor de resultado, tenho uma raiz com índice 3 e o resultado dessa raiz cúbica é A. Por quê? Porque esse A é o valor que eu coloco esse expoente e chego nesse resultado. Entendeu? Aqui eu tenho A, faço a multiplicação e chego em B. Aqui eu tenho um B, faço a divisão e chego em A. Para que eu descubra qual é o valor que com o expoente 3, ou seja, que é elevado ao cubo, chega em B. Exemplo prático. Se eu tenho 2 elevado ao cubo, isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Se eu tenho 3 ao cubo, isso é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Se eu tenho 5 ao cubo, isso é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Veja que eu estou fazendo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes 5 vezes 5. Então, se 2 ao cubo é 8, se 3 ao cubo é 27 e 5 ao cubo é 125, então a radiciação eu terei raiz cúbica de 8 é igual a 2, raiz cúbica de 27 é igual a 3 e raiz cúbica de 125 é igual a 5. Estou pegando o caminho inverso, estou partindo do resultado e chegando na base. Partindo do resultado e chegando na base. Partindo do resultado e chegando na base. São operações inversas, multiplicação e radiciação. Mas aqui eu vou fazer duas observações para vocês. A primeira é se a base for zero e se o expoente for zero.
Se a base for zero, ou seja, se A for igual a zero, então eu tenho que 0 elevado a 1 é igual a zero. 0 ao quadrado é igual a zero. E 0 ao cubo é igual a zero. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Por quê? Porque 0 elevado a 1 é ele sem nenhuma multiplicação, uma única vez. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0. O resultado sempre será 0. Então, se eu colocar um 0 na base, aqui no lugar desse A, o resultado sempre será 0. Estou considerando só expoentes maiores ou iguais a 1. Expoente 1, expoente 2, expoente 3. Se eu pegar o A igual a 1, A igual a 1. 1 elevado a 1 igual a 1. 1 elevado ao quadrado vai ser 1 vezes 1, também é igual a 1. 1 ao cubo também terá como resultado 1. Por causa disso, eu posso dizer que raiz de 0 é igual a 0 e raiz de 1 é igual a 1 para qualquer índice que eu coloque aqui. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta sempre será 0, porque esses dois valores, quando eu coloco expoentes neles, se eu transformá-los em uma potência, ele sempre será 0. Quando eu coloco números maiores ou iguais a 2, eu tenho resultados diferentes aqui. Mas se eu colocar o 0 e colocar o 1, o resultado é sempre o mesmo. Se base for 0, o resultado é 0. Se base for 1, o resultado é 1. Outra observação que eu vou fazer para vocês é quando o expoente for 0. O que acontece quando o expoente for 0? Aí eu vou pegar qualquer um desses exemplos aqui. Se eu pegar tanto 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, qualquer outro número elevado a 0, o resultado sempre será 1. Por que que isso acontece? Porque 2 elevado a 0, eu vou colocar bem aqui um rascunho. 2 elevado a 0, ele é igual a 2 dividido por 2, isso é igual a... Por que que 2 elevado a 0 é igual a 2 dividido por 2? Quando eu vou fazer divisão de potência, se eu tiver 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, eu tenho dois valores aqui de cima que simplificam com 2 aqui de baixo. Isso eu posso dizer que vai dar como resultado 2 elevado a 5, que é o valor do expoente de cima, menos 2, que é o valor do expoente de baixo. Então, isso aqui vai ficar 2 ao cubo, que são esses 3 que sobraram aqui. Ó. Então, a divisão de potência se dá desse jeito. Agora, imagine 2 elevado a 1, dividido por 2 elevado a 1. Isso é 2 elevado a 1 menos 1. Isso é 2 elevado a 0. Isso é igual a... Veja, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 1 é 2. Então, isso aqui é mesmo que 2 dividido por 2. Que será igual a 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, qualquer valor que você tenha como expoente 0, o resultado será 1. Isso vale para um número, como eu coloquei esse aqui. Isso vale para uma expressão. Se eu pegar uma expressão como essa aqui, raiz cúbica de 8, que eu sei que é igual a 2. Mas se eu fizer isso aqui, olha, colocar ela num parêntese e colocar o 0, ela passa a ser 1. Porque qualquer valor elevado a 0 tem como resultado 1. Beleza? Então, explicação rápida. Essas explicações aqui eu estou dando por base que nossas expressões numéricas são do nível 5º, 6º ano. Números inteiros positivos, os naturais. Existem mais algumas variações, como números em forma de fração, números decimais e outras indefinições como 0 elevado a 0, mas isso tudo não faz parte desse nível de aprendizagem. Esse nível de aprendizagem aborda esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês. E depois de explicado isso, vamos agora resolver a expressão numérica aqui que tem no exercício de hoje. O que é que nós temos aqui? Nós temos parênteses, colchete,
temos uma chave e temos algumas operações aqui fora. Vamos começar resolvendo os parênteses. Tenho um parêntese que tem expoente fora do parêntese e tenho um parêntese onde o expoente e a radiciação está dentro do parêntese. O que vamos resolver primeiro? Vamos resolver logo essa subtração que está dentro desse parêntese. 9 menos 3 é 6. Vou colocar ao quadrado porque esse expoente que está no parêntese, ele vem para o resultado da subtração que está dentro do parêntese. Vou colocar a divisão. E aqui nós vamos resolver 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8. Menos raiz cúbica de 8. Vimos agora há pouco que é 2. Aí aqui eu fecho o colchete. Aqui mantenho a chave. Vou baixar aqui a soma, mais. Vou baixar o 4. Vou baixar a multiplicação. E vou resolver a radiciação, porque eu tenho uma multiplicação e radiciação. Eu resolvo primeiro a radiciação. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100. Aqui na raiz não aparece o índice aqui no radical. Mas quando não aparece o índice, subentende-se que tem um 2 aqui. Então eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo dê 100. E esse número é o 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Se o 10 aqui, que aparece duas vezes na multiplicação, é o 10 ao quadrado, que é igual a 100, então a raiz quadrada de 100 é 10. E esse valor eu coloco aqui no lugar dessa raiz quadrada de 100. Apago o meu rascunho. Depois da raiz, eu tenho uma subtração. Tenho 6 ao quadrado, é uma potência, eu já posso resolver. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Isso é 36. Coloco a divisão e tenho a raiz de 81. Raiz de 81 é 9. Fecho a chave. Isso está dividindo por 2. Coloco a multiplicação. E aqui eu tenho uma raiz cúbica de 125 elevada a zero. Se eu tenho uma raiz cúbica de 125, eu posso encontrar essa raiz cúbica. Ela vai dar 5. Mas se está elevado a zero, não preciso nem fazer o cálculo dessa raiz, porque qualquer valor elevado a zero, o resultado será 1. Eu posso substituir esse parêntese inteiro aqui por 1. Agora vamos fazer a eliminação deste parêntese aqui que ainda está sobrando. Coloco a potência, 6 ao quadrado é igual a 36. Isso está dividindo por 8 menos 2. 8 menos 2 é 6. E assim eu fecho o colchete. Ainda não consegui eliminar o colchete. Mas aqui eu já posso fazer. Tem uma multiplicação aqui e tem uma divisão. Eu não posso fazer a soma e a subtração antes de fazer a multiplicação e a divisão. Então aqui eu vou fazer mais 4 vezes 10 é 40. Menos 36 dividido por 9 é 4. Fecho a chave. Isso está dividindo por 2 vezes 1 é 2. Aí eu volto para cá. 36 dividido por 6. Isso vai dar 6. E eu elimino o colchete. Fica só a chave. Isso está somando a 40. Está subtraindo 4. E tudo isso está dividindo 2. Veja que aqui, por norma, eu tinha que fazer primeiro a divisão, porque aqui eu tenho soma, subtração e divisão. Mas, como eu tenho um sinal de associação aqui, olha, eu tenho a chave, eu tenho que resolver primeiro a chave e depois fazer a divisão. Aqui eu tenho que primeiro fazer 6 mais 40, vai dar 46, menos 4, isso aqui vai dar 42. Aí sim eu faço a divisão por 2. 42 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Resto 0. Baixo 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Resto 0. Então, 42 dividido por 2 é 21. Apago aqui. E coloco o meu resultado aqui. 21. Que dá o mesmo resultado aqui do gabarito aqui em cima. Beleza? Então, hoje fizemos essa expressão numérica, onde nós temos potência, temos radical
nós temos divisão, multiplicação, soma e subtração, assim como temos os sinais de associação, parêntese, colchete e chave, mas não tem segredo. O passo a passo de resolução é o mesmo das resoluções que eu fiz anteriormente. Aqui está o passo a passo de como você faz para resolver e chegar na resposta correta. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para a gente gravar um vídeo e tirar dúvida para vocês.